Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru, com sistema do cientista louco. Capítulo 231. O conflito entre o clã Uchiha e a vila era um segredo aberto entre os membros adultos do clã Uchiha. Entretanto, mesmo dentro do próprio clã, as opiniões estavam longe de ser unificadas. Afinal, as perspectivas das pessoas são diferentes. Alguns membros valorizavam a paz, acreditando que coexistir harmoniosamente com a vila era o ideal. Eles não viam razão para se envolver em uma luta de vida ou morte com Konoha pelo assento de Hokage. Outros, no entanto, se recusaram a aceitar ser subordinados. Eles acreditavam que, como parte integrante da vila, o clã Uchiha merecia ter um dos seus como Hokage. Esse conflito interno refletiu a tensão mais ampla entre o clã Uchiha e a liderança de Konoha. Dito isto, a situação atual era relativamente estável, e a facção voltada para a paz detinha a maioria. Mas como o Sharingan era profundamente influenciado pelas emoções, ele frequentemente fazia com que os pensamentos dos membros do clã se inclinassem para extremos. Para garantir a coexistência pacífica entre os Uchiha e a vila, a facção da paz esperava ajudar a facção da guerra a controlar melhor seu Sharingan para evitar quaisquer ações imprudentes. No passado, eles só podiam confiar no tempo e na natureza para moderar tais impulsos. Mas o surgimento de Orochimaru mudou tudo, apresentando uma nova possibilidade. Foi por isso que Mikoto procurou Orochimaru. O relacionamento dela com ele foi o ponto de partida para a abordagem do clã Uchiha. Ninguém mais no clã teve tanta oportunidade de interagir com Orochimaru, muito menos desvendar tais segredos. Diante da pergunta incisiva de Orochimaru, Mikoto se sentiu um pouco perturbada. Bem, meu pai disse que você não é o tipo de pessoa que se deixa levar completamente desprevenida, então. Orochimaru levantou uma sobrancelha, divertido. Seu pai é bem perceptivo. Embora suas palavras não sejam exatamente lisonjeiras, ele não está errado. Mikoto olhou para ele com expectativa. Então, Lord Orochimaru. Na verdade, Mikoto Orochimaru a interrompeu, sua voz calma. O conflito entre seu clã e a vila não é algo que alguns frascos de fluido fortalecedor podem resolver. Mas já que você pediu, eu providenciarei um pouco por enquanto. Sério? Obrigado, meu senhor. Claro, Orochimaru disse com um sorriso malicioso. Mas você precisará fazer algo por mim em troca. Qualquer coisa, meu senhor. É só dizer. Fugaku Uchiha, e Obito Uchiha. Mais tarde naquela tarde, dentro do complexo Uchiha, Akihara ficou pasmo. Sim, pai, confirmou Mikoto. Ele não pediu mais nada? Akihara não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Orochimaru tem exigências tão baixas? Não, Mikoto respondeu. Eu já disse antes, Lord Orochimaru é acessível. Você foi quem insistiu que eu usasse esse método para chegar perto dele. Agora, eu sinto como se... O que você sabe? Akihara interrompeu franzindo a testa. Eu fiz você se aproximar dele não só por esse motivo. O que você quer dizer, pai? O que mais isso poderia significar? Akihara suspirou pesadamente e sentou-se. Em nosso clã, você é o único que tem a oportunidade de se aproximar dele. Mas não há sentido em discutir isso mais agora. Vou informar o líder do clã primeiro. Ah, certo, ele acrescentou, pensando melhor, quem é esse Uchiha Obito? Existe alguém com esse nome no nosso clã? Mikoto hesitou, um pouco incerta ela mesma. Eu também não ouvi muito sobre ele. Mas Lord Orochimaru disse que o viu uma vez, uma criança com apenas alguns anos de idade. Ele mencionou que o garoto parecia ter um bom potencial. É mesmo? Akihara murmurou cético. Porque parecia que Orochimaru sabia mais sobre o clã Uchiha do que ele, um membro importante. Balançando a cabeça, ele decidiu não pensar mais no assunto e rapidamente procurou Uchiha Soyama, o líder do clã. Quando Soyama convocou Fugaku e Obito, ele e Akihara não conseguiram deixar de questionar o julgamento de Orochimaru. Uchiha Fugaku, agora com quase 22 anos, era um homem de considerável talento e status, amplamente considerado o próximo líder do clã. Suas habilidades eram impressionantes, tornando-o um candidato natural para o interesse de Orochimaru em pesquisa genética. Mas a criança parada ao lado dele? O garoto com não mais que 4 ou 5 anos parecia confuso e bem comum. Seu comportamento modesto e desajeitado dificilmente gritava talentoso. Seu nome é realmente Uchiha Obito? Akihara perguntou, estreitando os olhos. Sim, tio Akihara Obito gaguejou nervosamente, engolindo em seco. Como um membro jovem e comum do clã Uchiha, Obito ficou completamente perplexo com a atenção repentina do líder do clã. Ele não pôde deixar de se perguntar se havia feito algo errado. Mas Uchiha Soyama não perdeu tempo. Após checar novamente os antecedentes de Obito e confirmar sua identidade, ele assentiu. Obito, ainda nervoso, mal teve tempo de reagir antes que Akihara coletasse uma amostra de seu sangue. Na manhã seguinte, na residência de Orochimaru, Orochimaru ergueu 2 frascos de sangue. Seu tom era calmo e analítico. A herança é frequentemente imprevisível. Não é incomum que traços pulem gerações, e os genes do clã Uchiha não são exceção. Ao ouvir isso, Tsunade, sentada ali perto, pareceu pensativa. Então, mesmo que os pais não despertem o Sharingan, ainda é possível que seus filhos o façam? Ela perguntou. Exatamente, confirmou Orochimaru. Ele continuou, de acordo com os registros do clã Uchiha, esse garoto, Obito, não vem de uma linhagem particularmente distinta. Seus ancestrais não demonstraram talento notável por gerações. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um leve sorriso.
Óbito deve ser o resultado de uma mutação genética. Ocasionalmente, 2 genes comuns se combinam para formar um avançado. A probabilidade é baixa, mas acontece. Entendo, Tsunade murmurou, assentindo em compreensão. Sendo uma das poucas pessoas cientes dos experimentos de Orochimaru, ela frequentemente discutia esses assuntos com ele em particular. Depois de um momento, ela perguntou de repente: a propósito, Orochimaru, com sua força atual superando até mesmo a do seu professor, você já pensou em se tornar Hokage? Não, Orochimaru respondeu sem rodeios, colocando os frascos em um compartimento selado. Algumas pessoas são destinadas a liderar pela frente como generais, enquanto outras são mais adequadas para aconselhar nos bastidores. Forçar a pessoa errada a desempenhar o papel errado só levará ao desastre. Você entende o que quero dizer, não é? Você só está dizendo que não está interessado em ser Hokage, Tsunade disse com um sorriso irônico. Tudo bem, eu entendo. Mas se houvesse uma eleição para o próximo Hokage, quem você acha que seria o melhor candidato, além de você? Obviamente é você. Eu? Tsunade piscou, apontando para si mesma em descrença. Você está falando sério? Eu sou, Orochimaru disse com um sorriso fraco. Você não acha que seria divertido para você ser Hokage? Capítulo 232. Deixar sua esposa se tornar Hokage? Essa foi realmente uma ideia divertida. Para Orochimaru, havia mais satisfação em ser o marido da Hokage do que ser o próprio Hokage. Além disso, em sua memória, Tsunade de fato havia se tornado Hokage na linha do tempo original, então não parecia nada absurdo. Por que Minato Namikaze era o 4º Hokage na história original? Não foi preciso muita análise para descobrir. Em circunstâncias normais, se Hiruzen realmente abdicasse, a posição de Hokage passaria naturalmente para seu filho ou um de seus discípulos. Mas na época seu filho mais velho havia morrido, e seu segundo filho, Azuma, era muito jovem. Isso deixou apenas os lendários Sannin como candidatos viáveis. Dos 3, o discípulo mais querido e talentoso de Hiruzen era Orochimaru. Se Orochimaru tivesse permanecido no caminho normal, sua ascensão ao assento de Hokage teria sido quase certa. Entretanto, as ambições de Orochimaru, alimentadas pela influência de Danzo, acabaram por desqualificá-lo da consideração. Entre os 2 restantes, Tsunade se perdeu em tristeza após as mortes de seu irmão e amante. No final da Terceira Guerra Mundial Shinobi, ela deixou Konoha e desapareceu em um exílio autoimposto. Quanto a Jiraiya, ele sempre foi um andarilho, e seu comprometimento em encontrar a criança da profecia garantiu que ele também deixasse a vila. Assim, Hiruzen não teve escolha a não ser recorrer ao discípulo de Jiraiya, Namikaze Minato, como próximo Hokage. Os ideais de Minato se alinhavam com os de Hiruzen, e ele era capaz e leal, um candidato perfeito. Mas agora a situação havia mudado. Nesta linha do tempo, o irmão de Tsunade não havia morrido, e ela nunca havia se apaixonado por Katudan. Embora Hiruzen pudesse desconfiar dela por causa de seu casamento com Orochimaru, as chances de Tsunade se tornar Hokage eram muito maiores que as de Minato. Você está brincando, certo? Tsunade disse sem cerimônia. Como eu poderia ser qualificada para ser Hokage? Além disso, você já viu uma vila liderada por uma Hokage mulher? Orochimaru ficou momentaneamente sem palavras. A futura 5ª Hokage em pessoa, alegando ser desqualificada? Que irônico. E no entanto, ela não estava totalmente errada. Até agora, nenhuma vila teve uma Hokage mulher. Historicamente, todos os líderes eram homens. Na linha do tempo original, a primeira mulher Hokage foi Terumi Mei, a 5ª Mizukage da Névoa Oculta. Mas naquele momento Mei ainda era apenas uma criança. Tudo bem, você tem razão, Orochimaru concedeu balançando a cabeça. Ele decidiu não discutir mais. Afinal, o terceiro Hokage ainda estava no auge e não havia cometido nenhum erro grave. Discutir a sucessão do assento de Hokage era prematuro. Depois de trocar mais algumas palavras com Tsunade, Orochimaru ficou em silêncio, voltando sua atenção para as 2 amostras de sangue que havia coletado. O Sharingan era famoso por seu imenso poder espiritual, e o Mangekyou Sharingan possuía um potencial ainda maior. O que o intrigava era se essas 2 amostras genéticas poderiam ser fundidas com a sua para induzir um salto qualitativo em sua energia mental, talvez até mesmo atingindo o nível de um Mangekyou Sharingan eterno. Ele não tinha muita certeza, mas o que ele tinha certeza era que a pesquisa lhe permitiria ajudar Nagato a despertar o Rinnegan. Isso estava ao seu alcance. Junho, ano 39 de Konoha. Orochimaru e Tsunade estavam casados há 3 anos. Este ano, ambos completaram 29 anos. Durante esse tempo, Orochimaru raramente saía da vila, dedicando-se a ajudar Danzo com seus experimentos. O número de experimentos humanos concluídos aumentou de mais de 20 para mais de 60, com mais de 30 crianças atualmente passando por cultivo. Foi também neste ano que a turma de Kakashi e Gai começou a se matricular na academia. E este ano, uma mensagem da Terra do Relâmpago chegou à mesa do terceiro Hokage. Hiruzen estava sentado no escritório do Hokage, segurando o pergaminho em suas mãos. Ao lado dele estava outro pergaminho, e ao lado deste mais um. Ele fumou cigarro após cigarro, seu rosto sombreado com desconforto. O que houve, Sarutobi? Vários conselheiros entraram na sala de conferências e imediatamente notaram sua expressão sombria. Sem dizer uma palavra, Hiruzen jogou os 3 pergaminhos na mesa. Omura, o mais antigo dos conselheiros, pegou um dos pergaminhos e começou a ler. Sua expressão logo se tornou sombria. A Terra do Relâmpago quer dissolver sua aliança conosco? Por quê? Não faz sentido, Koharu disse em choque. Nosso relacionamento com eles é estável há anos.
O que poderia ter mudado? Você se esqueceu do que aconteceu 3 meses atrás? Hiruzen respondeu com um suspiro cansado, dando uma tragada em seu cachimbo. 3 meses atrás? Danzo franziu a testa. HMPH, ridículo. Isso é só uma desculpa para dissolver a aliança. Mesmo sabendo que é uma desculpa, o que podemos fazer? Hiruzen exalou uma longa nuvem de fumaça, parecendo mais cansado do que nunca. 3 meses antes, a Terra do Relâmpago havia enviado um pedido formal, alegando que eles haviam sofrido pesadas perdas durante a última guerra. Eles argumentaram que Konoha havia se tornado muito forte, colocando em risco o equilíbrio entre as duas nações. Para fortalecer sua aliança, eles exigiram que Konoha compartilhasse seus avanços de pesquisa com eles. Compartilhar? Compartilhar o quê? Compartilhar a tecnologia duramente conquistada por sua aldeia com outra nação era risível. Naturalmente, Konoha recusou. A Terra do Relâmpago então usou isso como pretexto para dissolver sua aliança. Mas para os conselheiros e o Hokage, a verdadeira razão por trás da dissolução era óbvia. Por que eles realmente querem dissolver a aliança? Koharu pressionou, estreitando os olhos. Você entenderá depois de ler os outros 2 pergaminhos, respondeu Hiruzen. Koharu imediatamente pegou os pergaminhos restantes e examinou seu conteúdo. O quê? As 3 aldeias formaram uma aliança? Como isso é possível? A descrença de Omura refletia a de Koharu. Até Danzo franziu a testa profundamente. A animosidade entre eles é profunda. Como eles poderiam formar uma aliança? É por causa do Orochimaru. O olhar de Koharu se aguçou enquanto ela falava, entendendo completamente as implicações. Orochimaru? Ela sentiu. A performance de Orochimaru durante a última guerra foi muito extraordinária. Ele assassinou Kazekage à distância, dominou o campo de batalha, e sua pesquisa pode fortalecer ainda mais Konoha. Eles têm medo de que Konoha se torne muito poderosa, o que ameaçaria seus próprios interesses. Ao se aliarem, eles estão tentando nos parar antes que seja tarde demais. Então, eles se uniram para nos atacar? Omura perguntou. Exatamente, Koharu confirmou. A demanda deles é clara, entreguem Orochimaru, ou enfrentaremos as forças combinadas de 3 vilas ninjas. O que? Danzo bateu o punho na mesa, sua raiva evidente. Ridículo. Bastardos. Capítulo 233. A notícia de 3 grandes vilas ninjas se preparando para sitiar Konoha deixou os principais líderes da vila em um silêncio desconfortável. Embora Konoha tenha saído vitoriosa na Terceira Guerra Shinobi, lutando contra diversas nações, a realidade daquele conflito foi mais fragmentada do que a maioria se lembra. A guerra tinha sido uma série de batalhas escalonadas em vez de um ataque unido. Primeiro, Konoha enfrentou a Vila da Areia, depois a Vila da Pedra. Enquanto a areia recuava, a Vila da Nuvem entrava na briga. Depois que a pedra e a areia se retiraram, a Vila da Névoa se juntou ao conflito. Era como se as nações estivessem se revezando, uma após a outra, como em um jogo de resgate de um avô preso, cada uma intervindo somente depois que a anterior recuou. Mais importante, não houve alianças entre essas nações. Konoha nunca foi forçada a enfrentar 3 nações aliadas ao mesmo tempo. Mesmo assim, o preço daquela guerra foi devastador. Os recursos de Konoha foram esgotados, a ponto de crianças de 7 ou 8 anos terem sido enviadas para o campo de batalha. Foi um lembrete sombrio de quão custosa a guerra foi. Agora, a nova geração de Konoha, Kakashi, Gai e outros tinham acabado de começar seus anos de academia. A vila estava longe de estar pronta para suportar outro conflito de larga escala. Enfrentar até mesmo 2 nações ao mesmo tempo seria assustador, quanto mais 3. Durante a Segunda Guerra Mundial Shinobi, Konoha só sobreviveu graças ao heroísmo de figuras como Atake Sakumo e Orochimaru, bem como a assistência temporária da Vila das Nuvens. Sem esses fatores-chave, Konoha teria enfrentado perdas ainda maiores. Desta vez, as outras nações deixaram suas exigências claras. Sacrificar Orochimaru para garantir uma paz temporária ou se preparar para uma guerra que custaria dezenas de milhares de vidas. Konoha agora enfrentava uma escolha cruel. Enquanto isso, na casa de Orochimaru, ele permanecia felizmente alheio à tempestade que se formava ao seu redor. Sua atenção estava totalmente voltada para a garota tímida ajoelhada diante dele. A garota, vestida com uma camiseta branca e shorts, tinha seus longos cabelos caindo sobre os ombros. Ela se ajoelhou desajeitadamente, seu rosto vermelho de vergonha. Mikoto, você está falando sério? Orochimaru perguntou, incapaz de esconder sua descrença. A ideia parecia absurda para ele. Sim, meu senhor. Eu sempre o admirei. A voz de Mikoto era quase inaudível, tão suave quanto o zumbido de um mosquito. Seu rosto estava vermelho e sua cabeça baixa, tomada pela vergonha. Orochimaru não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele pegou a xícara de chá que Mikoto havia preparado e tomou um gole lento. Tsunade te colocou para fazer isso? Não. Isso não tem nada a ver com Tsunade-sama. É minha própria decisão. Sério? Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso fraco e conhecedor. Só agora ele entendeu completamente a dinâmica peculiar de sua casa. Quem imaginaria que ensinar harmonia à esposa poderia levar a isso? Claro, ajudou ter uma esposa que estava disposta a compartilhar o que havia aprendido. Já faz algum tempo que Tsunade vem encontrando desculpas para trazer Mikoto, às vezes para ajudar a limpar, às vezes para aprender a fazer chá ou cozinhar. Qualquer que fosse a tarefa, Tsunade sempre encontrava uma maneira de envolvê-la.
Como resultado, Orochimaru se acostumou a ver Mikoto com frequência. No começo, Mikoto apenas lhe lançou olhares furtivos. Mas com o tempo, seu comportamento ficou mais óbvio, corando sempre que o via, evitando contato visual e se mexendo nervosamente. Orochimaru ficou curioso sobre o comportamento estranho dela e uma vez perguntou a Tsunade se ela sabia o que estava acontecendo. Tsunade simplesmente ignorou, não dando a ele uma resposta clara. Foi só quando Orochimaru observou secretamente uma das conversas de Tsunade com Mikoto que ele percebeu o quão ultrajantes as coisas tinham se tornado. As conversas estavam longe de ser inocentes, repletas de discussões íntimas sobre tópicos como preferências, técnicas e até mesmo certas zonas proibidas para tocar ou não tocar. Inicialmente Mikoto tentou ignorar tais conversas, mas Tsunade era uma ninja médica habilidosa e conseguia dar seus conselhos em termos de conhecimento anatômico, o que rapidamente despertou o interesse de Mikoto. Com o tempo, as duas mulheres se tornaram mais próximas e Tsunade começou a falar ainda mais abertamente. Certa vez, ela casualmente disse a Mikoto que não se importava se a mulher mais jovem admirasse Orochimaru. Mikoto, que nutria sentimentos por Orochimaru há muito tempo, ficou chocada. Enquanto seu orgulho inicialmente a fez rejeitar a ideia, o encorajamento de Tsunade plantou uma semente de tentação em seu coração. Então, um dia, Tsunade deu a Mikoto uma pequena dose de um pó farmacêutico especial. Embora a dose fosse sutil e não a obrigasse a agir, deixou seus pensamentos consumidos com imagens de Orochimaru. A partir daquele momento, Mikoto não conseguiu mais reprimir seus sentimentos. Sem que Orochimaru precisasse fazer nada, Tsunade já havia aberto o caminho. Para Orochimaru, toda a situação era surreal, uma reviravolta bizarra em sua compreensão da vida. Vem aqui! Orochimaru acenou com o dedo. Sim, sim, meu senhor. Mikoto gaguejou, levantando-se lentamente e sentando-se ao lado dele. Orochimaru gentilmente levantou o queixo dela com um único dedo, um leve sorriso brincando em seus lábios. Para ser honesto, eu nunca estive com ninguém além de Tsunade. Meu senhor! Mikoto sussurrou com a voz trêmula. Olhe para mim, disse Orochimaru com a voz baixa e magnética. Mikoto instintivamente levantou os olhos, seu olhar cheio de admiração e timidez. Vendo sua expressão, o sorriso de Orochimaru se aprofundou. Você realmente se decidiu? Mikoto não respondeu verbalmente, mas sua expressão confusa e a maneira como ela tentou desviar o olhar disseram tudo. Satisfeito, Orochimaru soltou o queixo dela e a levantou em seus braços sem esforço. Mikoto entrou em pânico, mas não resistiu. Em vez disso, seus braços pálidos envolveram o pescoço dele. Comparada com Tsunade, ela era muito mais leve, o que trouxe um toque de diversão à expressão de Orochimaru. Haha, Tsunade é realmente uma mulher fascinante, ele murmurou. Clique. Com isso, as portas e janelas do quarto se fecharam automaticamente, deixando os dois sozinhos. Apesar da falta de base romântica entre eles, o momento aconteceu puramente por instinto. Tsunade deu sua aprovação tácita, e Orochimaru não se sentiu culpado pelo que estava acontecendo. No complexo do clã Senju, Tsunade estava parada perto da janela, olhando na direção da mansão de Orochimaru. Ela soltou um longo suspiro. O que houve, mana? Você brigou com Orochimaru? O agora adulto Navaki olhou para sua irmã, que usava uma túnica roxa, e perguntou curiosamente. Tsunade saiu de seus pensamentos. Não fale bobagens. Se você não está lutando, por que está aqui? Você só não volta quando já teve uma briga? Navaki pressionou, parecendo genuinamente confuso. Eu disse não disse? Pare de tagarelar e vá dormir, disse Tsunade, rindo levemente enquanto o repreendia. Tudo bem, eu vou. Faça o que quiser. Navaki riu timidamente, recuando para seu quarto. Mesmo sendo um jonin, ele ainda não ousava responder à irmã. Assim que Navaki foi embora, Tsunade exalou profundamente e se encostou no parapeito da janela, seu olhar mais uma vez se voltando para a mansão de Orochimaru. Mesmo que eu me sinta desconfortável, eu sei que você vai me amar mais por causa disso. Certo, Orochimaru? Ela murmurou suavemente, como se estivesse se assegurando de uma decisão na qual claramente havia pensado por muito tempo. Capítulo 234. Fosse por meio de sua compreensão de seus pensamentos ou hábitos, Tsunade conhecia Orochimaru melhor do que ninguém e ela entendia o que estava em sua mente. É por isso que ela tomou essa decisão. Para ela, era melhor confrontar o problema diretamente do que deixá-lo apodrecer em preocupação. A incerteza era muito mais exaustiva do que simplesmente lidar com a situação de frente. Orochimaru, por sua vez, também entendeu Tsunade. As ações dela, embora inesperadas, não o surpreenderam completamente. O que despertou sua curiosidade, no entanto, foi a conexão entre Mikoto e Fugaku. Ambos eram descendentes dos membros principais do clã Uchiha. A união deles parecia inevitável, uma união ditada pelo destino. No entanto, Orochimaru havia alterado esse caminho sem saber. De acordo com Mikoto, Fugaku agora estava apaixonado por alguém chamado Uchiha Keiko, uma revelação que Orochimaru não havia previsto. Na manhã seguinte, Orochimaru olhou para a pequena figura deitada sob a colcha ao lado dele. O rosto de Mikoto estava vermelho de vergonha, seu olhar abatido. Mesmo sendo sua primeira vez, seu corpo está muito fraco, comentou Orochimaru calmamente. H1. Sinto muito, Orochimaru-sama, Mikoto gaguejou com a voz trêmula. Não precisa se desculpar, Orochimaru disse, virando o pulso. 3 pequenos frascos de um líquido apareceram em sua mão. Tome estes. Um frasco por mês, usado em sequência do claro ao escuro. E isto? O que é? Mikoto perguntou hesitante. Você descobrirá quando usá-lo, Orochimaru respondeu secamente.
Ele não se incomodou em explicar mais. Depois de um uso, ela entenderia seus efeitos bem o suficiente. Mas lembre-se, ele acrescentou com um tom sério, isto é somente para seu uso. Não compartilhe com sua família, nem mesmo com seus pais. Sim, eu entendo. Mikoto assentiu obedientemente. Enquanto Orochimaru não sentia culpa pelo que tinha acontecido, Mikoto sentia. Conforme seu fervor inicial diminuía, ela se viu refletindo sobre suas ações, incerta de como as coisas tinham escalado até aquele ponto. Mas o comportamento e as ações de Orochimaru rapidamente suprimiram suas dúvidas persistentes. Ela olhou para os 3 frascos sobre a colcha e sentiu como se suas emoções estivessem saindo do controle. Orochimaru não lhe deu mais atenção. Ele se vestiu e saiu do quarto, apenas para encontrar Tsunade já sentada na sala de estar. Era raro Orochimaru ser pego de surpresa, mas vê-la ali o fez parar brevemente. Orochimaru, como você se sentiu ontem? Ela perguntou com um sorriso brincalhão, sentando-se casualmente no sofá, vestindo seu casaco. Você? Orochimaru suspirou exasperado. O que fez você decidir fazer algo assim? Embora ele não tenha ficado totalmente chocado, ainda assim ficou com dúvidas. Mesmo em sua vida anterior, algo assim seria inimaginável. Tsunade não era o tipo de mulher que se entregava a comportamentos imprudentes ou sem sentido. Não importava o quanto ele tentasse influenciá-la, ela não era alguém que concordaria facilmente com tal coisa. Quando ele a questionou mais, Tsunade pareceu pronta para responder, mas no fim, evitou suas perguntas. Frustrado, Orochimaru decidiu abandonar o assunto completamente. Mikoto, enquanto isso, saiu da casa rapidamente e não retornou por algum tempo. Era evidente que ela não sabia como encarar Orochimaru ou Tsunade. Orochimaru não se importou muito com a ausência dela. Os próximos dias passaram pacificamente. Uma semana depois, naquela noite Orochimaru recebeu uma convocação urgente da Anbu do Hokage. Quando ele chegou ao escritório do Hokage, ele se deparou com a expressão sombria de Hiruzen. Eles estão ameaçando sitiar Konoha se você não me entregar? Orochimaru perguntou após ouvir a notícia, seu tom calmo, mas curioso. Sim, Hiruzen confirmou, seus dedos entrelaçados na mesa enquanto ele olhava fixamente para seu antigo aluno. Eles aprenderam sobre sua pesquisa e o desenvolvimento de ferramentas científicas ninja. Eles têm medo de suas habilidades. Orochimaru franziu a testa levemente imerso em pensamentos. Sua mente correu enquanto ele processava a informação. Depois de um momento, seus lábios se curvaram em um sorriso fraco. Então, qual é a decisão? Ele perguntou, sua voz afiada e direta. Ou melhor, sensei, o que você decidiu? Hiruzen soltou um longo suspiro, a culpa brilhando em seus olhos. Orochimaru, você é meu aluno mais talentoso. Mas esse assunto diz respeito às vidas de dezenas de milhares de pessoas na vila. Estou pedindo para você me sacrificar pela vila? Orochimaru interrompeu, um traço de escárnio em seu sorriso. Minha vida pela vida de dezenas de milhares. E parece que minha vida vale bastante. Seu sensei também não quer isso. Hiruzen começou com a voz falhando. Chega, sensei. Não há necessidade de explicar, disse Orochimaru, interrompendo-o mais uma vez. Eu entendo sua situação. Afinal, o que é uma vida comparada às vidas de uma vila inteira de shinobi? Orochimaru. A voz de Hiruzen vacilou, sua culpa aumentando ao ver a calma na expressão de seu aluno. Então, Orochimaru continuou, seu tom cheio de sarcasmo. Qual é o plano? Me entregar vivo? Ou me matar primeiro e apresentar meu cadáver para as outras nações? Suas palavras deixaram Hiruzen sem palavras. Após um longo silêncio, o terceiro Hokage respirou fundo, com lágrimas brotando em seus olhos. Orochimaru. Sinto muito. Eu realmente sinto. Tarde da noite, sob as luzes fracas das ruas de Konoha, uma figura com cabelos longos projetava uma sombra que se estendia muito à frente. A sombra se moveu lentamente, eventualmente engolida pela escuridão. Orochimaru andava sem rumo, sua mente pesada. Uma estranha sensação de desolação se instalou em seu coração. Ele superestimou Hiruzen. No final, Konoha não conseguiu suportar a pressão das 3 grandes vilas ninjas. Eles escolheram entregá-lo. Essa traição foi diferente do destino de Pakura, que foi sacrificado pela Vila da Areia, ou da tragédia de Itachi Hyuga, que foi forçado a morrer para preservar os interesses do clã. Talvez até fosse uma mistura dos dois. Orochimaru soltou uma risada amarga. Se um shinobi não pudesse confiar em sua própria vila, não importa o quanto contribuísse, ele sempre corria o risco de ser posto de lado. Só agora ele entendeu completamente porque nunca sentiu um verdadeiro senso de pertencimento a Konoha. Uma vez que alguém se tornava Hokage, suas decisões eram governadas pelos interesses da vila. Relacionamentos pessoais se tornavam secundários. A escolha de Hiruzen deixou isso dolorosamente claro. Até Orochimaru, seu aluno premiado, era dispensável se isso significasse salvar a vila. Pelo menos, Orochimaru pensou, Hiruzen teve a decência de informá-lo diretamente. Ele não iria encontrar o mesmo fim que Pakura, morrendo sem entender o porquê. Mas, ele realmente morreria? Não, ele não morreria. Ele não permitiria isso. Na verdade, ele viveria ainda melhor do que antes. Foi uma coisa boa ele não ter filhos. Menos apego significavam menos vulnerabilidades. A única coisa que o fez hesitar foi Tsunade, deixando-a para trás. Hein? Tsunade? Capítulo 235. Sob as luzes fracas das ruas de Konoha, 2 figuras se moviam silenciosamente na mesma direção, uma seguindo a outra. Seus passos eram lentos e deliberados.
O da frente carregava um ar de calma, enquanto o que vinha atrás parecia incerto, seu olhar disparando nervosamente ao redor. Nenhum dos dois percebeu a figura escura empoleirada no telhado próximo, observando-os das sombras. Os dois finalmente chegaram a um canto isolado na aldeia. De repente a figura que seguia parou. Uma voz fria e clara cortou a noite silenciosa. Já chega, Dan. Vamos parar por aqui. Ao ouvir isso, Dan parou no meio do caminho e se virou lentamente. Seus olhos se fixaram na figura da mulher atrás dele, sua postura firme e sua expressão composta. Tsunade, não é fácil encontrar um momento para conversar com você a sós, disse Dan sorrindo suavemente. Mesmo sob a luz fraca da noite, Tsunade podia ver claramente a expressão gentil em seu rosto. Chega de gentilezas, Tsunade disse, cruzando os braços, as mãos descansando sobre o peito amplo. Ela respirou fundo para se firmar. Vamos direto ao ponto. Você disse que tinha algo importante para me contar sobre Orochimaru? Dan riu levemente, seu sorriso nunca vacilando. Sim, mas tudo com você tem que girar em torno de Orochimaru? Não podemos falar sobre outra coisa? Sinto muito, mas não tenho mais nada para discutir com você. E já é tarde. Se Orochimaru retornar e eu não estiver em casa. Tudo bem, tudo bem. Dan levantou as mãos em falsa rendição, seu tom ainda calmo. Vou direto ao ponto então. A verdade é que eu queria te contar uma coisa que você não sabe. Algo que eu não saiba? Tsunade franziu a testa levemente, estreitando os olhos. Dan assentiu. Sim, embora eu saiba que pode parecer inapropriado da minha parte dizer isso sobre Orochimaru, sinto que você precisa ouvir. Tsunade, você escolheu a pessoa errada. Kato Dan, você? Espere, ele interrompeu, seu tom ainda gentil. Por favor, apenas me escute. Ele começou a falar, contando a Tsunade tudo o que ele vinha escondendo há anos. Kato Dan não sabia quando tomou conhecimento de Tsunade pela primeira vez. Talvez tenha sido durante seus dias de academia, ou talvez depois de sua formatura. Nesse ponto não importava mais. O que importava era que ele a admirava há muito, muito tempo. Para qualquer pessoa que já tenha se apaixonado, a experiência é um tormento único. Mas a diferença entre eles sempre foi gritante. Tsunade era a estimada princesa do clã Senju, enquanto ele era um talentoso shinobi de uma família muito menor. Não havia intersecção entre seus mundos. Quando eles cresceram, Dan finalmente chamou a atenção de Tsunade durante uma reunião com Jonin. Mas quando ele reuniu coragem para se aproximar dela, já era tarde demais, o relacionamento dela com Orochimaru já havia progredido. Ele não estava apenas chateado, ele estava amargurado. Ele a viu chorar por causa de Orochimaru, apenas para vê-la sorrir radiante quando eles se reconciliaram. O ciúme estava profundamente enraizado em seu coração. Ele invejava a força de Orochimaru, seu talento e, acima de tudo, o fato de ter Tsunade. Porque um homem que a fez chorar deveria merecê-la. Mas apesar de seus sentimentos pessoais, Dan não podia negar as realizações de Orochimaru. Fossem suas conquistas no campo de batalha, seu trabalho inovador em ferramentas ninja, ou mesmo seu extravagante casamento de 200 milhões de ryu, Orochimaru estava em uma liga própria. Então Dan só conseguiu engolir seu ciúme, observando de longe enquanto Tsunade e Orochimaru construíam uma vida juntos. E então ele descobriu algo. Algo que poderia destruir tudo que Orochimaru havia construído. Experimentos em vivos? Em crianças? A voz de Tsunade tremeu enquanto ela repetia suas palavras. Seus olhos se arregalaram em choque. Dan assentiu solenemente. Por mais que eu não quisesse acreditar, é verdade. E, impossível. Tsunade interrompeu sua voz afiada. Ela rapidamente recuperou a compostura, fixando Kato Dan com um olhar duro. Olha, eu sei que você sempre teve sentimentos por mim, mas eu sou casada com Orochimaru agora. Você acha apropriado caluniá-lo assim? Sua voz era firme, mas no fundo, uma pequena voz em sua mente sussurrava que Kato Dan talvez não estivesse mentindo. Tsunade, Dan pressionou seu tom mais sério. Você acha que eu brincaria sobre algo assim? Eu sou um ninja de Konoha. Mesmo que eu não goste de Orochimaru, eu não o acusaria de algo que não é verdade. Chega. Tsunade retrucou. Mesmo que Orochimaru esteja conduzindo experimentos, tenho certeza de que ele tem suas razões. Mas você sabia sobre isso, e em vez de relatar ao Hokage, você veio até mim primeiro? O que isso diz sobre suas intenções? As palavras dela deixaram Dan atordoado. Ele hesitou por um momento antes de soltar uma risada amarga. Então é assim que você sempre me viu. Ele murmurou. Para sua informação, Tsunade, eu relatei isso ao Hokage há 3 dias. Tsunade hesitou, mas rapidamente recuperou o equilíbrio. Eu vim até você porque queria lhe dar uma chance de se preparar, Dan continuou, seu tom agora tingido de decepção. Mas agora vejo que você me julgou completamente mal, esqueça. Adeus. Sem esperar por uma resposta, Dan se virou e foi embora. Tsunade observou sua figura recuando, mas não o chamou. Sua mente já estava acelerada. Ela não se importava com Dan. O que importava era Orochimaru. Ela precisava de respostas, e precisava delas agora. Na casa de Dan, ele serviu-se de uma taça de vinho e olhou para a sala vazia. O desgosto que ele viu nos olhos de Tsunade permaneceu em sua mente. Não importava que ele já tivesse desistido da esperança de estar com ela há muito tempo. Aquele olhar ainda doía. Virando sua bebida, ele serviu outra, resmungando amargamente para si mesmo. Por que se incomodar? Antes que ele pudesse tomar outro gole, uma voz quebrou o silêncio. Estamos afogando nossas mágoas? A voz assustou Dan tanto que ele deixou o copo cair. Seu corpo ficou tenso, cada pelo do seu corpo se arrepiou. Quem está aí?
Instintivamente, ele saltou para trás, criando distância da fonte da voz. Então ele o viu. Parado casualmente nas sombras com as mãos nos bolsos estava Orochimaru. Ó Orochimaru? Dan gaguejou, sua voz revelando seu medo. Orochimaru deu um passo à frente, seus olhos dourados brilhando com diversão. Kato Dan. Hahaha. Estou curioso. Você não percebe que Tsunade é uma mulher casada? No entanto, aqui está você, dando desculpas para encontrá-la sozinho. Ele não, você entendeu errado, Dan gaguejou, sua voz falhando. Eu só queria discutir algo importante com ela. É mesmo? O sorriso de Orochimaru se alargou, seu tom escurecendo. Que pena então. Já que você se explicou tão sinceramente. Acho que não devo dizer mais nada. Por um breve momento, Dan relaxou um pouco. Mas então o sorriso de Orochimaru se tornou sinistro. No entanto, ele continuou com a voz fria e cortante. Certifique-se de se livrar desse mau hábito, em sua próxima vida. Capítulo 236. No momento em que Dan viu Orochimaru parado em sua casa, seu coração afundou de medo. Ele não conseguia entender como Orochimaru tinha aparecido aqui sem aviso, mas o momento de sua visita logo após seu encontro com Tsunade não deixou espaço para dúvidas. Ele sabia que estava errado pelo que disse sobre Orochimaru. Ele estava prestes a se desculpar, mas as próximas palavras de Orochimaru o fizeram parar. Próxima vida? Orochimaru-sama, o que você quer dizer com isso? Dan perguntou com a voz trêmula. O que eu quero dizer? Orochimaru sorriu fracamente. Você não entendeu? Antes que Dan pudesse responder, a figura de Orochimaru desapareceu. Instintos aprimorados ao longo dos anos como um Jonin de elite entraram em ação, e Dan imediatamente sacou uma kunai, saltando para trás para criar distância. Mas enquanto ele se movia, algo parecia estranho. Por que seus movimentos pareciam lentos? E por que Orochimaru iria querer matá-lo? Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, ele de repente sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Agite! O brilho agudo de uma kunai perfurou suas costas com precisão. Tão rápido, pensou Dan, rangendo os dentes enquanto a dor o atravessava. Sem hesitar, ele torceu o pulso, segurando sua kunai em um aperto reverso, e cegamente esfaqueou para trás. No mínimo, ele precisava forçar Orochimaru a recuar. Mas a esta curta distância, tendo perdido a iniciativa, Dan não era páreo para Orochimaru. Com seu Sharingan ativo, Orochimaru antecipou cada um dos movimentos de Dan. Sem esforço, ele pegou o pulso de Kato Dan, torcendo-o com força sobre-humana e arrancando a kunai de sua mão. Sem perder o ritmo, Orochimaru girou a arma e golpeou para baixo, cortando o braço de Dan. Kug! Dan gemeu de dor, mas Orochimaru rapidamente o silenciou cobrindo sua boca. Agite! A kunai rasgou a garganta de Dan em um movimento rápido e implacável. Que pena, Orochimaru disse com um leve sorriso enquanto soltava o corpo de Dan, deixando-o cair no chão. Não tenho tempo para testar sua técnica de transformação espiritual. Poderia ter sido interessante. Sem se incomodar com a visão do sangue se acumulando sob Dan, Orochimaru caminhou calmamente até uma mesa próxima, pegando um lenço para limpar o sangue de suas mãos e da kunai. Dan agarrou sua garganta, sangue escorrendo por entre seus dedos enquanto ele caía de joelhos. Seus olhos estavam arregalados de descrença enquanto ele olhava para Orochimaru. Por quê? Dan engasgou, sua voz quase inaudível. Por que você me matou? Por quê? Ele não teve tempo ou clareza para questionar o Sharingan brilhando nos olhos de Orochimaru, nem para processar por que seus movimentos pareciam tão lentos antes. Tudo o que ele queria saber era o porquê. Ele era um Jonin de elite que se dedicou a Konoha. Que possível razão Orochimaru poderia ter para matá-lo? Foi só porque ele se encontrou com Tsunade? Ou porque ele sabia sobre os experimentos de Orochimaru? Ele não conseguia entender aquilo. Orochimaru jogou o lenço manchado de sangue no chão e se agachou na frente de Kato Dan, seu tom calmo e indiferente. Não é nada pessoal, ele disse, sua voz baixa e rouca. Eu estava de mau humor hoje e suas ações me irritaram. Só isso. É só por causa disso. Dan engasgou lutando para formar palavras. Isso não é motivo suficiente? Orochimaru respondeu com um sorriso frio. Você é um traidor da vila. A voz de Dan estava fraca e hesitante, a vida se esvaindo dele. Um traidor? Orochimaru riu. Se é assim que você quer chamar, então que assim seja. De pé, Orochimaru colocou a kunai de volta em um espaço de armazenamento pessoal. Lembre-se disso na sua próxima vida, ele disse, seu tom afiado e zombeteiro. Não se meta em assuntos que não lhe dizem respeito. Com essas palavras finais, Orochimaru desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Dan caiu no chão. Seus olhos sem vida permaneceram arregalados, cheios de confusão e descrença. O sangue continuou a se acumular ao redor de seu corpo, encharcando as tábuas de madeira do assoalho. Mesmo morto, ele não conseguia compreender por que Orochimaru o havia matado. Enquanto seus pensamentos desapareciam na escuridão, as últimas palavras fragmentadas de Dan ecoaram fracamente em sua mente. Eu não quero morrer. Ainda há coisas que eu não fiz, ainda há coisas que eu preciso fazer. E então, só houve silêncio. De volta à casa de Orochimaru, Tsunade andava ansiosamente pela sala de estar, com os braços cruzados enquanto olhava para o relógio. As palavras de Dan a deixaram desconfortável. Orochimaru era a pessoa em quem ela mais confiava, mas se houvesse um pingo de verdade no que Dan havia dito, ela precisava ouvir diretamente de Orochimaru. Embora ela não acreditasse que Orochimaru iria longe demais por causa de seus experimentos, a possibilidade persistia em sua mente. A figura de Orochimaru apareceu na sala, o brilho tênue do deus voador do trovão desaparecendo atrás dele.
Tsunade imediatamente se virou para ele, com alívio estampando seu rosto antes de parar e farejar o ar. Esse cheiro, ela murmurou se aproximando. Sua expressão escureceu. Orochimaru, isso é sangue? O que você fez? Orochimaru olhou para suas mãos, então sorriu levemente. Não é nada importante, ele disse casualmente. O que você quer dizer com nada? Tsunade retrucou. Seu olhar afiado disparou para as mãos dele, onde ela ainda podia sentir leves traços de sangue, apesar de sua aparência imaculada. Orochimaru, no entanto, não a deixou pressionar mais. Tsunade, ele disse, sua voz calma, mas firme. O que? Voltei para me despedir. Adeus? Tsunade congelou, seus olhos se estreitando. É madrugada. Aonde você vai? Estou saindo de Konoha. Deixando Konoha, ela repetiu, sua voz aumentando um pouco. O que você quer dizer? Você não pode simplesmente. Quero dizer, estou indo embora para sempre. Orochimaru interrompeu, seu tom decisivo. Tsunade olhou para ele, sua expressão era de descrença. O quê? Por quê? O que aconteceu? Não tenho tempo para explicar tudo para você agora, Orochimaru disse enquanto começava a juntar alguns pertences. Se você quer respostas, vá perguntar ao terceiro Hokage amanhã. Orochimaru, pare. Tsunade agarrou seu braço, pânico se infiltrando em sua voz. Você não pode simplesmente ir embora. E eu? E nós? Por que você não me leva com você? Aconteceu alguma coisa entre nós? Orochimaru pausou e olhou para ela. Seus olhos dourados suavizaram brevemente, mas sua voz permaneceu firme. Levar você comigo? Não. Você não pode me seguir e se tornar uma traidora. Após terminar seus preparativos, ele se aproximou dela. Gentilmente, ele segurou seu queixo e se inclinou, pressionando um beijo em seus lábios. Quando ele se afastou, sua voz suavizou. Fique em Konoha, Tsunade. Espere por minhas notícias. Capítulo 237. Ficar na aldeia e esperar por notícias? Tsunade congelou, sua mente lutando para processar as palavras de Orochimaru. Ela não tinha tempo para pensar profundamente sobre isso agora, no entanto, Orochimaru estava indo embora. Você realmente precisa ir? Ela perguntou suavemente, sua voz cheia de relutância. Sim, Orochimaru respondeu com firmeza. E você não vai me levar com você? Não é que eu não queira, Orochimaru disse calmamente. É que eu não posso. No entanto, não fique tão chateado. Você sabe para onde estou indo, e você sempre pode entrar em contato comigo se necessário. É fácil para você dizer isso, mas... Chega, Tsunade, Orochimaru interrompeu. Ele estendeu a mão e gentilmente bagunçou o cabelo dela, uma rara demonstração de ternura. Se você quer respostas, terá que esperar até o amanhecer. Agora adeus, Tsunade. Antes que ela pudesse dizer outra palavra, Orochimaru desapareceu, deixando a sala estranhamente silenciosa. Tsunade ficou paralisada no lugar, olhando para o espaço vazio onde Orochimaru estava. A rapidez de tudo isso a deixou atordoada. Ela não teve tempo suficiente para fazer as perguntas que queimavam em sua mente ou para processar o que tinha acabado de acontecer. Seus pensamentos giravam em espiral enquanto ela tentava juntar tudo. Por que Orochimaru saiu tão abruptamente? As acusações de Dan poderiam ser verdadeiras? Não, ela balançou a cabeça. Orochimaru era importante demais para Konoha. Mesmo que ele estivesse conduzindo experimentos em crianças, o terceiro Hokage não o expulsaria da vila por isso. Não havia razão para Orochimaru sair por algo assim. Mas se não foi por causa dos experimentos, então por quê? Qual foi o real motivo? Enquanto ela lutava com esses pensamentos, os instintos de Tsunade a incitaram a ir direto ao escritório do Hokage para exigir respostas. Ela deu alguns passos em direção à porta, mas então parou, lembrando-se das palavras de Orochimaru. Se você quer respostas, espere até o amanhecer. Droga, Tsunade murmurou baixinho. Por que ele não explicou tudo antes de ir embora? A noite estava quieta e parada, com apenas o chilrear dos insetos e a lua brilhante no alto para acompanhar Orochimaru enquanto ele caminhava pela floresta ao redor de Konoha. Sua mente voltou às palavras de Dan. Então, os experimentos ao vivo foram expostos. Ele murmurou para si mesmo. Parece que Hiruzen pensou nisso cuidadosamente antes de desistir de mim. Orochimaru sabia melhor do que ninguém o quanto havia contribuído para Konoha, inúmeras missões, invenções e vitórias no campo de batalha. No entanto, apesar de tudo isso, o terceiro Hokage decidiu sacrificá-lo. Por quê? Não era apenas medo das 3 vilas ninjas aliadas ameaçando atacar Konoha. Era também porque Orochimaru havia se aliado a Danzo. Aos olhos de Hiruzen, Orochimaru não lhe pertencia mais. Sua lealdade havia mudado. Adicione a isso os experimentos em cobaias vivas, e foi o suficiente para Hiruzen tomar a decisão de deixá-lo ir. Quanto ao motivo pelo qual ele matou Dan, na verdade não havia nenhuma grande razão por trás disso. Quando Orochimaru encontrou Dan se encontrando com Tsunade em segredo, ele estava de mau humor normalmente. Ele poderia ter apenas dado um aviso a Dan ou o agredido um pouco. Mesmo a descoberta de seus experimentos não teria garantido uma ação tão drástica, Orochimaru estava há muito tempo preparado para essa eventualidade. Mas quando ele pensou na conexão de Dan com Tsunade em outra linha do tempo, e depois em Konoha o abandonando, ele decidiu agir decisivamente. Ele não conseguia aceitar a ideia de Dan se tornar uma ameaça futura. Um pária, hein? Orochimaru sussurrou para si mesmo, sua voz baixa e amarga. Achei que estava preparado para isso, mas quando o momento finalmente chegou, ainda dói um pouco. Naquela noite, Orochimaru deixou Konoha. Naquela mesma noite Dan morreu.
E Tsunade, deixada sozinha com suas perguntas sem resposta, não conseguia dormir. Apesar de tudo isso, Konoha permaneceu quieta e pacífica, como se nada tivesse mudado. Na manhã seguinte, no escritório do Hokage, Hiruzen estava de pé perto da janela do chão ao teto, com as mãos cruzadas atrás das costas. Ele olhou para a vila com o coração pesado. Sacrificar um ninja em prol da paz, especialmente um discípulo, nunca foi fácil. Embora Orochimaru tenha se distanciado dele e se aliado a Danzo, isso não mudou o fato de que ele era um dos seus alunos mais orgulhosos. Mas o peso da sobrevivência de Konoha acabou tendo precedência sobre os apegos pessoais. Bom. Uma batida forte na porta interrompeu sua linha de pensamento. Entre ele gritou. A porta se abriu com um rangido, e um agente Ambu entrou, ajoelhando-se diante do Hokage. Relatório, Hokage-sama. Falar. O usuário do laboratório foi confirmado. Era de fato o Sr. Orochimaru. Você tem provas? Hiruzen perguntou, sua expressão escurecendo. Sim, o Ambu respondeu, hesitando brevemente antes de continuar. Várias das crianças que foram submetidas aos experimentos conseguiram escapar. De acordo com seus relatos, ninguém além do Lorde Orochimaru poderia ter realizado tais experimentos. Os olhos do terceiro Hokage se arregalaram levemente. O quê? Liberação de madeira? E múltiplos usuários dela? Antes que o Ambu pudesse responder, uma voz soou no corredor. Hokage-sama. Tsunade entrou furiosa no escritório com uma expressão frenética. Sarutobi virou-se para ela, já esperando sua chegada. Tsunade, você está aqui. Por que Orochimaru deixou a vila? Ela exigiu, pulando todas as formalidades. Eu quero saber a verdade. Hiruzen suspirou, gesticulando para que o Ambu saísse. Assim que ficaram sozinhos, ele começou a explicar a história completa. 10 minutos depois, Tsunade ficou em silêncio, atordoada. O quê? Um cerco? Por 3 aldeias? Sim, Hiruzen disse pesadamente. Falhamos em manter a pesquisa de Orochimaru confidencial, e este é o resultado. E sua solução é entregar Orochimaru para morrer? A voz de Tsunade aumentou bruscamente enquanto ela batia a mão na mesa. Ele fez tanto por esta vila, fez tantos sacrifícios. E é assim que você o retribui? Sua raiva era palpável, mas por baixo dela havia também um profundo sentimento de decepção. Esse era realmente o tipo de vila a qual valia a pena dedicar suas vidas? O que mais eu poderia ter feito? Hiruzen retrucou, seu tom firme. Você acha que eu queria isso? Ele cerrou os punhos, forçando-se a manter a compostura. Konoha não pode resistir a um ataque de 3 vilas agora. Se não entregássemos Orochimaru, então você luta. Tsunade interrompeu, sua voz tremendo. Você não o joga aos lobos. Ele concordou com isso, Tsunade, Hiruzen disse de repente, com a voz mais suave. O que? Orochimaru tomou essa decisão sozinho. Tsunade congelou, seus olhos se arregalando em descrença. O que você está dizendo? Eu disse e repetiu Hiruzen, essa foi a escolha de Orochimaru. Capítulo 238. Decisão do próprio Orochimaru? Ao ouvir isso, Tsunade franziu a testa profundamente, sua mente incapaz de assimilar o que acabará de ouvir. Orochimaru voluntariamente desistiu de sua vida? Como isso pode ser possível? Se Orochimaru tivesse realmente decidido se sacrificar, ele não teria dito o que disse a ela ontem à noite. O terceiro Hokage exalou pesadamente, sua expressão cansada enquanto ele começava a explicar. Eu considerei esse assunto por um longo tempo, Hiruzen admitiu. Havia 2 opções para lidar com Orochimaru. A primeira era lidar com isso nós mesmos, entregar seu corpo diretamente. Tsunade cerrou os punhos com força, sua mandíbula se contraiu enquanto ela reprimia sua frustração. Ignorando a reação dela, Hiruzen continuou. A segunda opção era atribuir a ele uma missão secreta, uma que o enviaria diretamente para a emboscada deles. O Hokage deu uma longa tragada em seu cachimbo, seus ombros caindo levemente. Mas Orochimaru não é apenas meu discípulo, ele também é um herói de Konoha. Naturalmente, eu não consegui me obrigar a escolher a primeira opção. Isso cruzaria uma linha para mim e para a vila. Em outras palavras, você escolheu o segundo método, disse Tsunade friamente com a voz cheia de raiva. Sim, Hiruzen respondeu, seu tom pesado. Normalmente, tal plano seria executado sem o conhecimento do alvo. Mas Orochimaru, ele hesitou antes de continuar, eu não queria que ele morresse sem entender o porquê. Antes que ele deixasse a vila, eu contei tudo a ele. Eu até pensei que depois de saber a verdade, ele se rebelaria contra a vila. Na posição dele, desertar teria sido a escolha lógica. Mas em vez disso, ele concordou em ir e morrer. Tsunade terminou por ele, com a voz ligeiramente trêmula. Orochimaru não tinha família, nem pais, nem filhos, nem apegos para segurá-lo. Sabendo que ele havia sido abandonado pela vila a qual serviu tão lealmente, teria sido fácil para ele desertar. E ainda assim, ele não o fez. Como esposa de Orochimaru, Tsunade podia imaginar a traição e a decepção que ele deve ter sentido naquele momento. A vila a qual ele havia dedicado sua vida lhe virou as costas quando ele mais precisava. Nada poderia tê-lo machucado mais do que isso. Mas por que ele escolheu seguir com a missão em vez de se rebelar? Tsunade tinha suas suspeitas, mas elas só aumentaram a dor em seu coração. Antes que ela pudesse expressar seus pensamentos, uma voz urgente cortou a atmosfera tensa. Hokage-sama, é uma emergência. O ninja da patrulha entrou cambaleando no escritório com a respiração irregular. O que houve? Hiruzen perguntou, franzindo ainda mais a testa. O Jonin Katodan de elite. Ele está morto. O que? Katodan? Tanto Hiruzen quanto Tsunade ficaram chocados com a notícia repentina.
Leve-me lá imediatamente. Hiruzen gritou, levantando-se da cadeira. Tsunade, já inquieta, seguiu logo atrás sem hesitar. Quando Okage e Tsunade chegaram à casa de Katudan, acompanhados por vários Anbu, eles foram recebidos por uma cena sombria. Um corpo sem vida jazia esparramado no chão com um braço decepado. O chão ao redor estava escorregadio com sangue seco e coagulado. A expressão de Hiruzen escureceu enquanto ele olhava para o cadáver. Como isso aconteceu? Ele murmurou soltando um suspiro cansado. Prepare o corpo dele para o enterro. Para ele, a morte de Dan foi uma tragédia, mas empalideceu em comparação à crise maior em questão. Ele podia sacrificar Orochimaru, então a morte de Dan foi pouco mais que uma nota de rodapé no caos. Ainda assim, as aparências tinham que ser mantidas. Investigue cuidadosamente e Hiruzen ordenou ao Anbu. Sim, Okage-sama, respondeu Anbu antes de se dispersar para começar seu trabalho. Tsunade, no entanto, permaneceu imóvel no lugar, com o olhar fixo no corpo de Dan. Vou encontrar Orochimaru, ela disse de repente, com a voz resoluta. Você não pode, Hiruzen disse firmemente. Há inimigos esperando por ele. Mesmo que eu morra, morrerei com ele. Tsunade gritou, sua voz cheia de determinação. Ela não se importava com os perigos ou as consequências. Ela tinha esquecido todas as instruções de Orochimaru para ficar em Konoha. Tudo que ela conseguia pensar agora era em encontrá-lo. Tsunade, você? Hiruzen tentou impedi-la, mas acabou desistindo soltando um longo suspiro. Tudo bem, ele murmurou, sua voz cheia de resignação. Faça o que quiser. Para Hiruzen, se Tsunade ou Orochimaru viveriam ou morreriam não tinha mais nada a ver com ele. Mas o que mais ele poderia fazer? 3 dias se passaram desde que Orochimaru deixou a vila. Na Terra do Gelo, Orochimaru vagou por uma região montanhosa, vestido com uma túnica simples da Terra da Grama. Os picos irregulares e a vegetação exuberante lembravam-lhe um pouco a Terra do Fogo, mas havia uma nitidez desconhecida no ar. Pela primeira vez em anos, Orochimaru sentiu uma estranha sensação de paz. Ele não tinha casa, nem organização, nem aliados com quem se preocupar. E ainda assim, ele se sentia mais livre do que nunca. Então é assim que se sente a liberdade, ele murmurou para si mesmo, com um leve sorriso nos cantos dos lábios. Para a maioria dos ninjas, Konoha era um santuário, um lugar de segurança e estabilidade. Para Orochimaru, sempre foi uma gaiola. A traição do terceiro Hokage cortou sua última conexão com a vila e, com ela, todas as obrigações e restrições que o impediam. De agora em diante, ele não devia mais nada a Konoha. Ele não precisava mais esconder seu poder ou andar na ponta dos pés em torno dos relacionamentos complexos de mestre e discípulo. Konoha o havia traído e, ao fazer isso, o havia libertado de suas garras. Embora Hiruzen não tenha sido completamente implacável, Orochimaru não pôde deixar de sentir a injustiça de tudo isso. Um shinobi que havia contribuído tanto para a vila, tanta tecnologia, tantas vitórias, foi descartado como um peão em um tabuleiro de xadrez. Quem poderia suportar tal traição sem retaliar? O fato de Orochimaru não ter se voltado imediatamente contra Konoha foi, talvez, seu último ato de misericórdia. Originalmente, a deserção de Orochimaru ocorreria anos depois. Mas agora, graças às ações de Hiruzen, ele havia partido mais de uma década antes. Se isso tornaria as coisas melhores ou piores para ele, Orochimaru não sabia. Estrondo. O tremor repentino do chão o tirou de seus pensamentos. Antes que ele pudesse reagir, o som de kunai cortando o ar chegou aos seus ouvidos. 3 kunai avançaram em sua direção, seu brilho metálico refletindo a luz do sol. Entendo. Você não conseguiu esperar, não é? Orochimaru murmurou, um sorriso zombeteiro se formando em seus lábios. Com um leve movimento, ele desviou da kunai com facilidade. Mas o ataque não parou por aí. Kunai e shuriken choveram de todas as direções, cada uma equipada com marcadores explosivos. Bum, bum, bum. Uma série de explosões ensurdecedoras sacudiu o vale, as ondas de choque ecoando nos penhascos. Acabou? Sem chance, respondeu uma voz. Estamos falando de Orochimaru, um dos Sannin lendários. Mesmo assim, não há como ele ter sobrevivido ileso. Quando a fumaça e os destroços começaram a se dissipar, os arredores de Orochimaru apareceram. O vale agora estava completamente fechado. A entrada atrás dele havia sido selada com pedras enormes, cortando qualquer rota de fuga. À sua esquerda, no topo de uma serra, estava o terceiro Raikage e um grupo de ninjas de Komo. À sua direita, Onoki, o Tsuchikage, e seu shinobi de Iva estavam prontos. Bem à frente, na única saída restante do vale, estava um jovem de cabelos castanhos, cercado por shinobi de Sunagakure. Hahaha, Orochimaru riu, seus olhos dourados brilhando de diversão. 3 grandes vilas ninjas trabalhando juntas? Devo dizer que estou lisonjeado. Capítulo 239. Orochimaru veio aqui pelo bem da vila? Não, tais intenções nobres estavam muito além dele. Ele veio apenas para ver as pessoas que orquestraram sua queda? Talvez. Matar alguns ao longo do caminho seria seu estilo. Mas nem ele esperava ver Kages das 3 grandes nações reunidos aqui. Inacreditável. Afinal, embora essas grandes potências possam parecer aliadas na superfície, seus conflitos privados são completamente irreconciliáveis. Mesmo que seus Kage demonstrassem interesse em formar alianças, seria apenas no campo de batalha. Fora disso, cooperação seria nada menos que impossível. E ainda assim, eles realmente ficaram juntos? Orochimaru não conseguiu evitar sentir-se desconfiado. Sua reputação era realmente tão grande que justificava tal resposta? Por mais chocado que Orochimaru estivesse, as pessoas ao redor dele ficaram ainda mais atordoadas.
Ei, o que há com essa substância preta? Isto é, de jeito nenhum, pode ser, esse cara. Como isso pôde acontecer? O jovem ninja que liderava as forças da Vila da Areia franziu a testa profundamente. A areia de ferro do terceiro Kazekage? O que esse cara está fazendo com ela? Abaixo do vale, a areia de ferro preta formava uma esfera massiva, protegendo Orochimaru dentro de sua concha impenetrável. Apenas suas pupilas douradas, semelhantes a cobras, espiavam da superfície escura. Tantas kunai, tantas shuriken, tantos selos explosivos? Sem algum tipo de defesa especial, até Orochimaru teria se transformado em uma peneira. Então, ele confiou na liberação magnética e na defesa de areia de ferro. Todas as kunai e shuriken pararam a 1 metro de distância de Orochimaru, suspensas no ar. As etiquetas explosivas? Elas foram bloqueadas inteiramente pela espessa casca de areia de ferro. A areia de ferro de Orochimaru foi armazenada no espaço do sistema, permitindo que ele convocasse vastas quantidades dela instantaneamente. Isso tornou suas defesas não apenas formidáveis, mas também espantosamente rápidas. Mesmo sabendo que não seria fácil lidar com eles, Orochimaru murmurou. Do penhasco acima, os olhos de Onoki estavam fixos na cena abaixo, encarando a areia preta de ferro que envolvia Orochimaru. A liberação do magnetismo do terceiro Kazekage? Como isso é possível? Como ele conseguiu roubar as habilidades do terceiro Kazekage? Incrível. Sim, é inacreditável. Definitivamente há algo errado com esse cara, disse A parado atrás de seu pai, o terceiro Raikage. Embora ele nunca tivesse testemunhado pessoalmente a liberação magnética do terceiro Kazekage, a reputação da técnica havia chegado até mesmo aos seus ouvidos. E agora, vendo Orochimaru empunhá-la, ele imediatamente reconheceu o que era. As 3 grandes nações estavam realmente cooperando para matar Orochimaru? Não, isso era impossível. Orochimaru não era importante o suficiente para justificar tal esforço, mesmo que soubessem que Orochimaru havia matado o terceiro Kazekage. Isso por si só não teria sido suficiente para fazê-los deixar de lado suas diferenças e trabalhar juntos. Desde o início, a única razão pela qual essas nações se reuniram aqui era simples, para ver Orochimaru morrer. Se qualquer vila tivesse tentado eliminar Orochimaru por conta própria, as outras 2 ficariam inquietas. Ninguém queria que os outros recrutassem Orochimaru secretamente. Recrutá-lo? Um pensamento ridículo talvez, mas não totalmente impossível, dadas as circunstâncias atuais. Os talentos de Orochimaru eram inegáveis, e agora que Konoha falhou em protegê-lo adequadamente, ele ficou exposto. Sob a pressão combinada das 3 grandes nações, Konoha não teve escolha a não ser abandoná-lo. Nessa situação, Orochimaru, sem dúvida, nutria um profundo ressentimento em relação a Konoha. Outras vilas poderiam tirar vantagem dessa animosidade e possivelmente ganhar sua lealdade. Com o histórico de operações secretas de Konoha, não era absurdo supor que eles tentariam esconder Orochimaru. Então, após alguma deliberação, as 3 aldeias decidiram agir em conjunto. O objetivo deles não era recrutar Orochimaru, era garantir que as outras vilas também não o recrutassem. Mas agora, observando a liberação magnética de Orochimaru em ação abaixo do vale, eles não conseguiram deixar de franzir a testa. Eles entenderam o imenso poder da técnica. Com tal defesa, a maioria dos ataques ninja padrão seriam completamente ineficazes. É claro que naquele momento nem Onoki nem o terceiro Raikage tinham qualquer intenção de entrar no campo de batalha. Como Kage, eles tinham seu orgulho e habilidades únicas. Por que desperdiçar seu tempo quando tantos subordinados estavam presentes? Além das forças acima, também há muitos ninjas escondidos ao redor do vale, observou Orochimaru. Escondido dentro da esfera de areia preta de ferro, seus lábios se curvaram em um sorriso. Ele havia enfrentado muitos oponentes em sua vida, mas nunca tantos de uma vez. Bem, então ele murmurou: vamos começar testando as águas com um único movimento. Com um movimento de pulso, Orochimaru liberou 4 moscas invisíveis que dispararam para fora de sua esfera protetora. Junto com eles, uma grande quantidade de areia preta de ferro surgiu no céu. As moscas agiram como seus batedores, permitindo que ele observasse a situação lá fora e identificasse a localização de vários ninjas escondidos. Ah, então há alguns shinobi de como escondidos por aqui, não é? O sorriso de Orochimaru se alargou enquanto suas mãos se juntavam em um selo. Vamos começar com você. Liberação magnética, limite de areia de ferro. Com um forte impacto, inúmeras partículas de areia preta de ferro subiram alto no céu antes de cair como uma chuva de ferro. A escala e a densidade do ataque foram impressionantes, superando em muito tudo que o terceiro Kazekage havia alcançado em seu tempo. Bum, bum, bum. O solo se abriu violentamente enquanto a areia de ferro perfurava com precisão implacável. Os ninjas de como encarregados dessa missão de emboscada rapidamente perceberam o perigo. Alguns conseguiram se esquivar do ataque, saltando para longe bem a tempo. Mas a área de cobertura do ataque de Orochimaru era enorme, e a areia preta de ferro caía densa demais para ser evitada completamente. Mova-se! Saia do caminho! Caramba! Esse cara está falando sério quando usa uma técnica de drenagem de chakra logo de cara? Ele não luta segundo nenhuma regra. Pare aí parado, contra-ataque. Time 3, time 4, time 6 concentrem seus ataques nele. Entendi. Agite, agite. Com esse comando, inúmeros ninjas de como saíram de seus esconderijos, formando selos de mão no ar. Destrua o escudo dele primeiro. Entendido. Estilo relâmpago, bola de trovão. Estilo relâmpago, serpente trovão.
Estilo relâmpago, vinculação do trovão. Rachadura, rachadura. Raios ofuscantes dispararam em direção à posição de Orochimaru, rugindo com poder destrutivo. Esses ninjas de como eram elites, escolhidos especificamente para essa missão. Suas habilidades de coordenação e combate eram de primeira linha. Defesa de areia de ferro? Eles sabiam que o relâmpago era sua fraqueza. Enquanto eles o interrompessem por um momento, Orochimaru ficaria vulnerável aos seus números esmagadores. Usando relâmpagos para magnetizar minha areia de ferro? Orochimaru riu. Não é uma estratégia ruim, mas... Seu sorriso se alargou. Eu não confio na liberação magnética para lutar. À medida que a areia de ferro vacilava sob o ataque de raios, brechas começaram a se formar nas defesas de Orochimaru. Mas naquele momento, sob a influência de sua liberação magnética, inúmeras kunai dispararam em todas as direções, espalhando-se como uma tempestade mortal. Técnica do Deus Voador do Trovão. Capítulo 240. A técnica do Deus Voador do Trovão, o movimento usado pelo segundo Hokage para matar o irmão mais novo de Uchiha Madara, Uchiha Izuna. Naquela época, a técnica ainda estava em sua infância. Faltava velocidade e fluidez, os movimentos estavam longe de serem perfeitos. Mas agora, tão rápido, tome cuidado. TCH, não nos subestime. Barulho, o metal colidiu quando duas espadas colidiram. Uma era a espada Kusanagi de Orochimaru, imbuída de chakra do vento, e a outra era uma lâmina ninja finamente trabalhada, infundida com chakra de relâmpago. Havia uma clara disparidade entre as armas, e as propriedades incompatíveis do chakra só aumentavam a diferença. Quando as duas lâminas se encontraram, o resultado foi decidido em um instante. Os olhos do ninja de como se arregalaram em descrença, sua expressão congelou em choque. O tempo pareceu passar mais devagar enquanto ele olhava para sua lâmina ninja quebrada e para o brilho escarlate dos olhos de Orochimaru. Sil, a lâmina afiada da espada Kusanagi perfurou seu peito como papel. Ele não conseguiu nem registrar a dor antes de Orochimaru desaparecer, deixando para trás apenas o frio da morte. Tão rápido, o deus do trovão voador do segundo Hokage sempre foi devastador, mas faltava continuidade. A técnica não era fluida o suficiente para encadear ataques. Mas Orochimaru a havia aperfeiçoado. Ele não só melhorou a velocidade e a continuidade, mas também adicionou sua própria força avassaladora e a precisão afiada de sua espada Kusanagi. Mais cedo, mais de 30 kunai se espalharam pelo campo de batalha simultaneamente. E com a precisão do Sharingan de Orochimaru, mesmo sem treinamento formal em esgrima, sua eficiência em combate era assustadora. Corpos caíram enquanto a luz de sua lâmina brilhava no campo. Para os espectadores, Orochimaru não passava de uma figura fantasmagórica avançando em meio ao caos. Cada vez que ele aparecia, outra vida era tirada. A maioria dos ninjas de como nem sequer o viu antes de serem derrubados, esfaqueados no coração, com a garganta cortada ou decapitados com um único golpe limpo. Diante desses inimigos que buscavam sua vida, Orochimaru liberou a violência em seu coração sem hesitação ou misericórdia. Droga! Essa é realmente a técnica do Deus Voador do Trovão do segundo Hokage? Recuar. Os ninjas de Suna, tendo testemunhado anteriormente a luta de Orochimaru com o terceiro Kazekage, já estavam um pouco familiarizados com sua versão da técnica. Eles compartilharam esse conhecimento com os ninjas de Kumo, mas mesmo assim, apenas alguns reagiram a tempo. Essa técnica é assustadora. Que tipo de velocidade é essa? Os ninjas de Kumo que haviam entrado na zona coberta de kunai de Orochimaru agora não passavam de cadáveres sem vida, espalhados pelo chão em poucos instantes. Acima do vale, os ninjas que observavam a batalha franziram a testa profundamente. No meio do caos, Orochimaru estava no campo de batalha segurando a espada Kusanagi manchada de sangue. Seus olhos carmesins varreram os corpos caídos, um sorriso zombeteiro puxando seus lábios. Os resquícios de sua técnica de limite de areia e ferro pairavam atrás dele, formando um escudo circular que protegia suas costas. Embora muitos ninjas de como permanecessem com pelo menos 50, numa contagem aproximada, eles estavam hesitantes agora, não querendo se aproximar do alcance da kunai marcada pelo deus voador do trovão de Orochimaru. Ele está usando essas kunai para se mover em alta velocidade? Se ficarmos longe das kunai, não seremos pegos desprevenidos. Isso mesmo. Mas, há tantas kunai. Não conseguimos nem chegar perto dele. Os ninjas de como seguravam suas espadas com firmeza, observando Orochimaru cautelosamente enquanto tentavam formular um plano. Orochimaru, enquanto isso, não demonstrou urgência. Suas pupilas douradas brilharam com diversão enquanto ele estudava a hesitação deles. As kunai espalhadas ao seu redor formavam uma rede de pontos marcados com Orochimaru no centro, criando um raio de perigo de 150 metros. Se os ninjas de como quisessem atacar, eles teriam que atacar além daquele alcance ou encontrar uma maneira de neutralizar a kunai marcada. Eu tenho uma ideia, declarou de repente o ninja de como. O ninja gesticulou para seus companheiros que imediatamente entenderam sua intenção. Vamos trabalhar juntos e ficar de olho na localização dessas kunai. Entendido. Os ninjas de como avançaram novamente, lâminas em punho, movendo-se com determinação renovada. Observando seus movimentos, Orochimaru silenciosamente reconheceu sua adaptabilidade. Eles começaram a trabalhar em pares, coletando sua kunai do deus voador do trovão conforme avançavam. Mas a distância entre as kunai não era pequena, e a cautela delas as deixou mais lentas. Mesmo que conseguissem evitar os ataques dele, a aproximação delas levaria muito tempo para representar qualquer ameaça real.
É ineficiente, murmurou Orochimaru, levantando a mão. Com um movimento de pulso, ele chamou todas as kunai marcadas para o espaço de armazenamento do sistema, apagando a rede de perigos que o cercava. Os ninjas de Kumo não hesitaram. Aproveitando a oportunidade, eles avançaram em direção a Orochimaru. Sua habilidade com a espada era excelente e sua velocidade era extraordinária. Mas eles realmente acreditavam que Orochimaru abandonaria a técnica do deus voador do trovão para enfrentá-los em pura esgrima? Ele não tinha essa intenção. Peguei você. O ninja de Kumo saltou no ar, contornando o escudo de areia e ferro, e balançou sua lâmina horizontalmente em direção ao pescoço de Orochimaru. Orochimaru não vacilou. Seu Sharingan escarlate cintilou rastreando a trajetória da lâmina. Ele inclinou a cabeça levemente, evitando o golpe sem esforço. No mesmo instante, ele girou e a espada Kusanagi brilhou enquanto o golpeava. Psiu! Sangue espirrou. Outro ninja de Kumo caiu. Orochimaru se moveu rapidamente. O espaço ao redor dele se distorceu enquanto a espada Kusanagi desaparecia de sua mão. Com um chute rápido no abdômen do ninja caído, Orochimaru se lançou para trás enquanto simultaneamente formava selos de mão. Estilo do vento, grande avanço. Uma enorme rajada de vento rugiu com força devastadora, seu gume afiado o suficiente para destruir qualquer coisa em seu caminho. Alimentado por uma enorme quantidade de chakra, o poder da técnica atingiu um nível S. Caramba! Como isso é possível? Presos no centro da tempestade, os ninjas de Kumo gritavam em agonia enquanto eram despedaçados. Acima do campo de batalha, todos que assistiam ficaram paralisados em choque. Esse cara nunca conserva a chakra? Cada movimento é um grande passo. Orochimaru não estava preocupado com os comentários deles. Enquanto ele forçava os inimigos para trás, suas mãos começaram a formar selos para outro ataque. Mas, de repente, seus sentidos ficaram alarmados. Instintivamente, ele virou para a direita. Estrondo. Uma figura imponente e envolta em raios caiu do alto. Maldito pirralho. Eu serei seu oponente. Liberação de relâmpago. Machado trovejante. Bang. A descida da figura refletiu o poder devastador do pé celestial da dor de Tsunade, atingindo com força estrondosa. O chão se despedaçou instantaneamente, partindo-se enquanto rachaduras corriam para fora em todas as direções. Rochas explodiram no ar, e grossas nuvens de poeira se ergueram, obscurecendo a visão de todos. Acabou?